Por último, porém não menos importante, temos a família Tillman. A história deles começa lá em 1953, onde ela era formada por Egon Tillman e Doris Tillman, e eles tinham uma filha chamada Claudia Tillman, Cláudia, e ela tinha uma cachorrinha chamada Gretchen. A vida deles era tranquila, não acontecia nada demais. O Egon era policial e a Doris dona de casa, era tudo tranquilo. Até que em novembro deste ano, do mesmo ano, dois acontecimentos mudaram a situação da família Tillman. O primeiro acontecimento foi a aparição de dois corpos de crianças lá onde seria construída a usina. Eram corpos de crianças que ninguém sabia, não sabiam de onde tinham vindo, como surgiu, como apareceu ali. E aí o Egon, por ser policial, ele começou a investigar. O segundo acontecimento foi a chegada da Agnes Nielsen. Vocês já ouviram falar muito sobre a Agnes. Ela tem um papel muito importante nessa história e eu acredito que a gente vai descobrir muito mais sobre ela agora, na última temporada. E ela chegou para se hospedar na casa dos Tillman, ela e seu filho Tronte. E aí, em seguida que os corpos apareceram, surgiu um louco na delegacia, procurando pelo Helg. Quem era esse louco? Ulrich. Ele apareceu na delegacia procurando o Helg, porque na cabecinha dele, se o Helg não existisse, as coisas voltariam ao normal. E aí lá, passaram informação pra ele, ele foi embora. E aí, em seguida, o que aconteceu? O Helg sumiu. E aí o Egon, que é policial, como eu já falei pra vocês, ele associou o fato do sumiço do Helg ter acontecido exatamente em seguida ao que o louco tinha aparecido na delegacia. Então ele falou, peraí, foi esse louco. E aí, a gente sabe que o Ulrich, ele tenta matar a criança. E aí ele tenta fugir, tenta voltar pro tempo dele, o Ulrich de 2019, ele tenta voltar pra 2019. Porém, o Egon prende ele em 1953. E aí, enquanto isso estava acontecendo, a mulher dele, Doris, e a Agnes estavam se aproximando, virando amiguinhos e aí começaram a se relacionar. Isso mesmo, o Egon estava sendo chifrado. Em meio a esses acontecimentos, tudo que está acontecendo em 1953, a gente sabe que Dark conta a história de viagem no tempo. E aí existe a Cláudia idosa. Ela dá vários rolês pelo tempo. E aí a Cláudia, ela vai para 1953. Lá ela se encontra com a Agnes, que a gente já sabe que a Agnes é a irmã do Noah, e o Noah trabalha com o Adam. E ela entrega um papel pra Agnes entregar pro Noah. E aí, depois disso, ela aparece pro pai dela. O pai dela, obviamente, não sabe que é ela. Ela vai até a delegacia e aí ela tenta falar. Ela fala com o Egon. E ela não fala quem ela é, mas ele reconhece. Ele acha estranho, né? Porque ela também tem cada olho de uma cor, que é a mesma coisa que a filha dele tem. Mas a Cláudia não fala nada demais, ela só fala que ele é uma pessoa muito boa pra esse mundo, enfim. E ela vai lá pra meio que se despedir do pai, porque em seguida ela morre, a Cláudia idosa. O Noah mata a Cláudia pra pegar as folhas que faltam do caderninho. O corpo da Cláudia é encontrado e o Helg também, ele volta pra casa. E aí eles acham que a Cláudia, ela era parceira do Ulrich, né, que ela tinha ajudado no sumiço do Helg. E aí o Egon vai até a casa do Helg, criança, pra mostrar uma foto da Cláudia. E a criança o Helg fala que aquela ali é o Diabo Branco. Uma coisa importante de falar é que antes de morrer, como eu falei, a Cláudia, ela movimentou todos os pauzinhos e foi a Cláudia que levou pro relojoeiro a planta da máquina do tempo. A Cláudia chegou pra ele e falou, olha, toma aqui, faz aqui, você, bonitinho. Foi a Cláudia. Da onde saiu isso? A gente vai pra 1986. Nesse ano, o Egon ainda existe, ele é um senhor, ele continua sendo policial. A Cláudia já é adulta e mãe solteira da Regina Tillman. E a gente não sabe quem é o pai da Regina, ele não aparece aqui no estado. A Cláudia, ela é dada como mãe solteira e só. E a gente sabe também que a Cláudia e o Tronte estão tendo um caso. E o Tronte tá casado.
e tendo um caso com a Clória. E aí, no final desse ano, de 86, a Clória, ela se torna chefe da usina. Sim. E ali ela descobre que existiu uma explosão e que gerou um lixo radioativo e que esse lixo encontra-se na caverna. E lembra que eu falei que era importante prestar atenção no que eu tava falando sobre a cadelinha Gretchen? Então, a Gretchen foi a primeira Tírima a viajar no tempo. Claro que foi aí que a gente descobre depois que foi com a ajuda da Cláudia idosa. E aí ela vai parar em 1986 e aí a Clória adulta encontra a cadelinha e ela fica, meu Deus, é a Gretchen. O que tá acontecendo? Que essa cadela tinha sumido. A gente sabe que em 1986, como as meninas já falaram, o Mads, o irmão do Ulrich, ele sumiu, né? Ele foi a primeira criança a sumir. E o Egon, ele tá investigando esse sumiço. Ele acaba descobrindo que o Helgi ele é meio suspeito e aí ele chama pra depor e o Helgi não vai. E aí, enquanto tudo isso tá acontecendo, existe a Regina, que é uma adolescente bem tímida, na dela, tranquila, e ela sofria bullying. De quem? Do Ulrich e da Catarina. Preciso dizer que eu amo a Catarina. Só isso. E em um desses dias que ela tava sofrendo bullying, eles estavam na floresta lá, e aí, do nada, quem surge? Boris Nivald. Ele surge com uma arma, ameaça o Ulrich e a Catarina, os dois correm, enfim, vão embora, deixam a Regina em paz. E a gente sabe, né, que o Boris, ele tava todo machucado, a gente vê numa cena anterior que ele tá todo machucado, tá sangrando, tá fugindo de alguém, de algum lugar, de alguma coisa. E aí ele salva a Regina em agradecimento vai e leva ele pra tratar dos ferimentos. E aí a gente vê numa cena seguinte, a Regina, ela pede pra mãe contratar ele na usina. E a gente vê ele voltando na floresta. Lá ele tava com 2 passaportes. Um com o nome dele, Boris, e o outro com o nome de Alexander Cooler. Ele pega o passaporte do Alexander, esconde o do Boris, junto com a arma, na floresta, e vai viver como se fosse Alexander. Porém, ele não contava que a Hannah estivesse vendo tudo, pegasse e fosse usar isso no futuro para chantageá-lo. Enfim, ele foi o responsável, a mãe da Regina, a Clara, acabou contratando ele, foi ele quem construiu a porta que escondia o lixo radioativo lá na caverna. A Clória idosa aparece pra Clória adulta. Ela aparece falando que a Gretchen era dela, e aí em seguida ela revela que ela é a Clória idosa. Imagina você encontrar você idosa. Óbvio que a Clória adulta ficou confusa, né? Porque como assim? Mas a Clória idosa, ela explica pra ela o porquê dela tá ali, quem ela é. Ela conta sobre a viagem no tempo e elas acabam indo lá pra caverna e lá a Clória idosa fala para a Clória adulta que em 5 dias o mundo ia acabar. E só a Clória poderia impedir o Adam. Nisso, a Clória idosa usa a máquina do tempo, viaja no tempo, ela volta pra 1953 e aí ela enterra uma máquina do tempo no lugar onde seria a futura casa da Clória. E aí a Clória corre lá, desenterra a máquina no tempo, pega a máquina no tempo e viaja para 2019. Lá em 2019, a Clória vai atrás de respostas, então ela vai procurar saber, entender o que aconteceu na época dela, para ela entender o que tá acontecendo. Então ela vai procurar e ela descobre que o Alexander se tornou o dono, o chefe da usina, descobre que ele e a filha casaram, descobre que também o pai dela morre e ela também descobre que ela desapareceu no tempo dela. Claro que ela também fica louca, né? Mas aí ela volta no tempo porque ela quer impedir que o pai dela morra. Ela tenta convencer o Egon a ir morar com ela na casa dela, mas ele óbvio que não quer, né? E enfim, acabam indo. Ele tá com câncer, então ele foi fazer uma quimioterapia e aí ela acompanha ele e lá ela descobre que ele sabe sobre a viagem no tempo. E aqui eu vou voltar um pouquinho até chegar aqui. O Egon, ele, como eu falei pra vocês, ele tava pesquisando, procurando sobre a vida do Mads e aí ele acaba descobrindo que o Helgi tá envolvido. E aí
o Egon, ele vai visitar o Uric, né? Ele prendeu o Uric, vocês lembram, né? Que eu falei que o Egon, em 1953, prendeu o Uric de 2019, no tempo de 1953. E o Uric fala pra ele que ele sabe que o Egon vai morrer e que ele nunca vai descobrir a verdade, porque ele não tem capacidade pra isso. Mas o Egon descobre, ele acaba levando uma foto do filho do Uric, do Mikkel. Mas eu falo o nome desse milhado toda vez. E o Uric, obviamente, reconhece, fica doido, vai pra cima do Egon e tal. E aí o Egon fala, meu Deus, isso é real. Nisso, o Uric, ele tenta fugir com a criança de novo, mas o Egon prende ele de novo. O Egon fica intrigado com isso. E aí lá na sessão de quimioterapia ele acaba falando com a Claudia a respeito, né, que ele tá meio desconfiado, enfim, e a Claudia fica, meu Deus, o meu pai tá querendo se envolver nisso. Aí eles vão pra casa, a Claudia tenta levar o pai dela pra casa dela, de novo, mas ele não quer ir, aí ele percebe que enquanto ele tá falando sobre viagem no tempo, ela tá meio estranha, então ele fala, ela tá envolvida. E ele continua falando, e aí ela vai ficando meio irritada, e aí ele fala que vai ligar lá pra delegacia pra eles investigarem a caverna e tudo mais. Ele pega o telefone, mas a Clara fica naquela coisa, puxando de um lado, puxando de outro. O Egon acaba tropeçando e bate a cabeça aqui, né? Acho que era a pia do armário, não sei. A Clara não ajuda o pai. E aí a Clara fica louca, ela vai pra casa dela. E aí, lá, o Jonas, de 2020, aparece pra ela. Ela fica meio sem saber por que ele tá ali, por que ele tem a chave, mas ele explica que foi a Clara idosa que deu pra ele a chave. E aí ele leva a Clara para 2020, para que eles possam impedir o apocalipse. Em 2019, o que a gente vê? O Alexander, ele se tornou o chefe da usina, como a Clara tinha visto, e ele casou com a Regina. E aí ele acabou pegando o sobrenome da Regina, né? Ele acabou se tornando Alexander Tillman. E os dois tiveram um filho, o Bartosz Tillman. Eu não gosto do Bartosz. Detalhe, nunca gostei. Desde a primeira aparição dele, falei, não gosto dessa pessoa. Aqui, sobre o Alexander, a gente fica meio assim, intrigado. Porque em uma das cenas do Alexander, que ele tá folheando o jornal e ele vê uma matéria falando sobre um caso que aconteceu há 33 anos. Onde duas pessoas assassinaram alguém e fugiram. E ali a gente fica meio que... dá a entender que ele é uma das duas pessoas que fugiram e a gente já lembra que ele trocou de nome, então ele tem um rabo preso aí, hein? A Regina, ela é dona de um hotel, mas o hotel ele deixou de receber hóspede por causa do sumiço das crianças. A usina começou a ser investigada e aí o Alexander, ele escondeu o lixo que ficava na caverna, ele colocou dentro de um caminhão. Junto com isso, a gente descobre que a Regina está com câncer. Tadinha. Eu gosto da Regina. E aí, temos o Bartosz. Ele sempre foi apaixonado pela Marta, mas a Marta sempre foi apaixonada pelo Jonas, então, coitado. E aí, ele acaba encontrando o celular de uma das crianças que sumiu, e ele leva pra casa, e do nada, o celular toca. Quem é? Noah. O Noah, que tá ligando pro Bartosz. E acaba que o Bartosz, ele começa a fazer parte dos planos do Noah e... Do Noah não, do Adam, né? Porque o Noah faz o que o Adam manda ele fazer. O Noah acaba contando pra ele, pro Bartosz, sobre a viagem no tempo. Ele fala coisas que vão acontecer ali no período de tempo, que é pra ele entender que é verdade e ver que é verdade. E aí, obviamente, essas coisas acontecem e ele acredita no Noah. E ele acaba começando a trabalhar com o Noah. E aí, em 2020, o câncer da Regina, ele tá só piorando, só avançando. Óbvio que o filho e o marido estão preocupados. Óbvio que com todos os sumiços, eles acabaram chamando um novo investigador, o Clausen. E, por alguma razão do destino, que a gente entende depois, ele cisma com o Alexander. Ele fica intrigado do porquê o Alexander tem o sobrenome da Clara. Porque o sobrenome dele de solteiro era Cooler, e não Tillman. E normalmente é a mulher quem pega o sobrenome do marido, não ao contrário. E aí o
investigador ele fica, peraí, por quê? E ele começa a investigar o Alexander, ele fica no pé do Alexander o tempo inteiro. Ele vai até o Alexander, ele pergunta pro Alexander por que ele mudou o sobrenome. E aí o Alexander fala que era porque ele queria continuar a história dos Tillman, porque eles eram muito importantes pra cidade. E aí o investigador pergunta pro Alexander o sobrenome verdadeiro dele, e ele fala Cooler. E beleza. E aí a gente vê que o Noah, ele dá uma máquina do tempo para o Bartosz. A gente não sabe o que ele estava fazendo. Existe a teoria de que ele é um dos que aparecem lá no comecinho, em 1953, ajudando o Noah a abrir a passagem. Mas a gente não sabe se é ele. Eu acho que é, porque o ator parece muito. O Bartosz tá dentro da caverna com a máquina e acaba que os outros adolescentes, os amigos dele, encontram ele e pegam essa máquina vai pra casa deles. E aí o Bartosz se vê na obrigação de explicar pros amigos como funciona a máquina, porque ou ele ajudava ou ele não saía de dentro da caverna. E eles acabam viajando no tempo. E aí o Rosen, ele continuou investigando o Alexander e tal, e aí ele prendeu o Alexander por falsidade ideológica. Porque ele descobriu que o nome do Alexander não era Alexander. E sabe por que ele descobriu? Porque esse nome era o nome do irmão dele, que sumiu há muitos anos atrás, na época, na série. E o investigador revela que ele recebeu uma carta anônima falando que ele ia encontrar mais respostas sobre o sumiço do irmão dele na cidade em que o Alexander estava, o Boris. No dia do apocalipse, o investigador consegue uma liminar para entrar na usina e fuçar lá na usina, né? Porque o que ele vai fazer na usina? E aí o Alexander ele fica desesperado porque ele sabe que ele vai encontrar coisa. E se ele encontrar coisa, vai dar merda. E aí o investigador ele vai pra usina e lá na usina ele fuça, tu tem que fuçar e ele acaba parando no lugar onde o Alexander enterrou o lixo radioativo. Que o Alexander ele tinha enterrado dentro da usina. Enfim, que era pra ninguém achar. Quem achou? O curioso. E é óbvio que ele pede pra eles enterrarem, porque ele quer ver o que é aquilo, o que tem ali dentro. E aí o pessoal da usina é obrigado a desenterrar pra mostrar pra ele. O fato dele ter aberto, né, o barril foi um dos gatilhos para que o apocalipse acontecesse. Lembra que eu falei que a Clória adulta tava com o Jonas de 2020? Então, eles chegam lá e aí, enquanto o Jonas corre pra fazer as coisas dele lá que tem que fazer, a Clória, ela corre pra casa da Regina, da filha, e aí ela fala conta, né, meio por cima assim pra Regina, e aí as duas correm pro bunker, que a gente sabe que quem tá ali no bunker são as pessoas que vão sobreviver ao apocalipse. Sobre o Alexander, a gente sabe que ele morre, porque no começo da temporada a gente vê várias lápides de pessoas que foram mortas, e a gente vê o nome dele, então a gente sabe que o Alexander morreu. E a gente sabe que o Bartosz, ele também não morreu, porque o Jonas adulto, ele salvou o Bartosz e os outros adolescentes lá, porque a gente sabe que faz parte do plano, tudo faz parte de um plano maior. Então é isso, essa foi a família Tillman, que eu tentei apresentar pra vocês e tentei explicar um pouquinho quem era cada um. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente sabe que nessa família temos uma peça fundamental na história de Dark, que é a Clória. Também existe um mistério por trás do Alexander. Quem é Alexander? De onde veio Alexander? Que na verdade é Boris. De quando veio esta pessoa? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve aqui no nosso canal, comentem, falem pra gente o que vocês acharam. Se vocês acharam muito confuso, a gente vai querer saber. A gente tentou simplificar de alguma forma, que ficasse mais fácil pra vocês. Então, se vocês gostaram, fala pra gente. A gente vai amar, sério, amar saber se vocês gostaram. E siga a gente também nas redes sociais, que a gente vai deixar aqui, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.